Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E antes de começar a falar alguma coisa aqui sobre a proposta deste vídeo, eu queria avisar você que estamos assim trabalhando alguns vídeos secundários aqui no nosso canal, mas sempre com conteúdo edificante para que você cresça na graça e no conhecimento das Escrituras, tá certo? Estamos usando alguns teólogos de renome na teologia que não se venderam ao sistema e estão aí rebatendo heresias e modismos. Paulo Júnior, o reverendo Augusto Nicodemos, o Hernando Dias Lopes também, tá certo? E outros tantos, o pastor Zé Bruno também, o Mário Persona e outros teólogos que nós conhecemos no mundo cristão, que estão aí trabalhando justamente dentro de uma apologética saudável para levar você a crescer na graça e no conhecimento das Escrituras. Em nome de Jesus. Eu queria desde já pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar este vídeo, fazendo com que ele chegue o mais longe possível, tá certo? A proposta do vídeo hoje é justamente tocar nessa tecla muito comum nessas denominações neopentecostais e até pentecostais também, que é justamente sugar o sangue das ovelhas, sugar todos os nutrientes dos ossos das ovelhas, que é este assunto que todo mundo conhece, que eu chamo ele de as bases do sistema religioso. As bases do sistema religioso funcionam justamente dentro dessa proposta, dízimo, tá certo? É a primeira base que sustenta esta falácia deste sistema religioso. É justamente os dízimos que fazem com que esses obreiros fraudulentos, esses falsos apóstolos tenham voz e tenham vez, tá certo? Eu fico muito preocupado quando eu vejo coisas dessa natureza aqui, e a gente vai analisar passo a passo dentro de uma cosmovisão apurada das Escrituras e saber o que de fato as Escrituras estão falando e para quem está falando. Você é dizimista porque você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Vocês perceberam aí a transformação que o R.R. Soares faz justamente da proposta do dízimo? A forma com que ele transmite a informação é outra coisa que eu gosto muito de tocar nessa tecla. É justamente a informação que se passa para a plateia, para os ouvintes que estão ouvindo. Então essas pessoas usam de artimanhas nas articulações das palavras justamente para ludibriar, enganar aqueles que estão recebendo a mensagem. Impressionante isso. Coisa que não tem nada a ver com as Escrituras. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo, porque se você fosse salvo, você pagaria o dízimo. Onde está isso nas Escrituras, minha gente? Onde está isso nas Escrituras? Eu não vou nem terminar mais esse vídeo, porque todos já conhecem ele, o vídeo no caso, e já sabem da retórica. Eu vou apenas passar alguns vídeos aqui para a gente trabalhar uma interpretação simples das Escrituras, mas também com objetividade aqui, com conteúdo apurado, para que você entenda qual a finalidade do dízimo na realidade. Vamos lá, vamos para outro aqui. Outro aqui que vocês conhecem também é o Agenor Duque. Eu já coloquei esse vídeo aqui várias vezes no nosso canal. Eu vou falar uma coisa e pode pôr na internet, no YouTube, no SabTube, no CapanaTube, no CapetaTube, no FaceTime, no Face, o que você quiser. Se você não é dizimista, você vai pro inferno. Porque Jesus disse que os adúlteros, os idólatras, os afeminados e
e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Isso não está nas escrituras, tá certo? O mentiroso do Agenor Duque transformou o texto, fazendo com que o texto diga algo que não está dizendo. E até porque não existe no livro de Malaquias, no capítulo 1 e o capítulo 2, capítulo 3, quando está falando ali, montando um enredo para falar justamente da prática do dízimo, tá certo? Lá não está falando nada a respeito de salvação. Ou seja, a prática do dízimo em nada vai convergir para a salvação de quem quer que seja. Até porque, no livro de Malaquias, todo o enredo ali está relacionado justamente com a questão dos sacerdotes. Quem é que estava roubando na questão do dízimo? Eram os sacerdotes que não estavam executando o que deveria ser executado quando o dízimo chegava ao altar. Existia uma finalidade para o dízimo ali, que era para a manutenção da casa de Deus, mas também dos órfãos, das viúvas, e eles não estavam executando aquilo pelo qual o dízimo tinha por finalidade. Então a mensagem retórica de Malaquias é apontando para os sacerdotes, os ladrões, os roubadores que estavam ali eram os sacerdotes. A mensagem estava focalizando nos sacerdotes. E isso essa turma do mal não fala. Essa turma do mal não fala. Eles transformam o verdadeiro sentido do texto, querendo aplicar o texto na membresia, quando na realidade o texto está apontando para os sacerdotes. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da Igreja Mundial. Você observe, você perceba que toda a retórica desses falsos profetas, desses falsos apóstolos, desses obreiros fraudulentos, é justamente para que a organização institucional cresça. A organização institucional com o nome de igreja cresça. E com esse crescimento eles também sejam alcançados também. Quem? Os líderes dessas instituições, dessas denominações. É impressionante como a massa, a membresia cai na lábia dessas pessoas. O ideal do poder de Deus não é contra do apóstolo, do bispo, da bispa, não. E os demais que vêm investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês, que é simbólico, é 7% de um salário mínimo. Mas tem gente que pode investir isso, tá? Ah, mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo, você tá devolvendo o dízimo. Outra coisa que eu queria trabalhar aqui é que quem devolvia o dízimo como oferta de gratidão a Deus eram os judeus, tá certo? Eu quero já começar a minha refutação a essa prática do dízimo, dizendo que o dízimo é uma prática judaica, está intrinsecamente relacionada com os judeus. Então o ato de devolver o dízimo é uma prática puramente judaica e não cristã. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podia mexer. Veja, mistura-se os enredos, misturam-se tudo.
ele faz uma salada de frutas justamente para tentar colocar o medo na membresia, o medo na massa. Tá entendendo? Traz assuntos que não estão relacionados com a questão do dízimo, justamente para implantar o medo na membresia. É impressionante a falta de discernimento que essa turma tem. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. Quem é que roubava a Deus? Eram os sacerdotes. Eram eles que estavam roubando a Deus na questão do dízimo. E está intrínseco em toda a narrativa de Malaquias 2 e Malaquias 3. Até o versículo de número 10, tá certo? E 10, 11 e 12 está justamente mostrando que quem estava fazendo a coisa errada eram os sacerdotes e não o povo. O povo estava sofrendo, tá certo? O povo estava sofrendo por causa da picaretagem dos sacerdotes. Vamos mais. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Tá vendo aí como esse povo costuma transformar a narrativa colocando medo na massa, colocando medo na membresia. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você vai ser alcançado por pragas, vai perder isso, vai perder aquilo. Implanta-se o terror, implanta-se o medo. Isso nada mais é do que doutrinas de demônios. Na realidade, este homem está sendo usado por Satanás para dizer algo dessa natureza. Impressionante isso. Então você tem que devolver o dízimo a Deus. Devolver. Você quer investir? É a oferta. Investimento é a oferta. Você não está investindo dízimo, não. Já que ele tocou na questão da oferta, eu vou entrar aqui, tá certo? Nessa questão da oferta, nessa questão da doação, nessa questão da contribuição, porque isso é ensino apostólico. Você não vai ver nenhum apóstolo do Novo Testamento citar a questão do dízimo, tá certo? A gente encontra Jesus Cristo falando em dízimo em Mateus capítulo 23, versículo 23. É justamente ali. Jesus Cristo está trabalhando a questão do dízimo, mas de uma forma completamente diferente. Tá certo? E Jesus estava falando para os judeus que praticavam o dízimo, que eles deveriam fazer a prática do dízimo, mas não desprezar a questão do amor e da misericórdia. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo para pessoas que tinham como costume, tinham como hábito a prática do dízimo. Resumindo, o dízimo tem tudo a ver com os judeus. Está relacionado com a cultura dos judeus, somente os judeus, e não está relacionado com a igreja. Não existe mandamento apostólico para a prática do dízimo, e eu vou provar isso aqui. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, tá certo? O versículo de número 1, Paulo diz assim: quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. Veja, a oferta. Paulo está falando sobre a oferta. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda. Ou seja, Paulo está falando sobre contribuição. Como eu grifei aqui embaixo, está falando sobre contribuição, está falando sobre oferta, está falando sobre donativo, nada relacionado com o dízimo. E outra, a orientação de Paulo aí, para as igrejas da Galácia, é que cada um separe o que puder, de acordo com a sua renda. Então não é nada forçado, não é a implantação do terror, coisa que acontece, digo, justamente nessas igrejas que têm como objetivo o dízimo.
O culto está sempre voltado para o dízimo. A melhor hora de adoração é a hora em que os irmãos vão dizimar para o crescimento da obra. Nada a ver. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 9, Paulo diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Isso essas pessoas não falam. Falar sobre pobreza na questão do dízimo é dizer que essa pessoa está em pecado. Eu já vi muitos falsos apóstolos, falsos obreiros tocar nessa tecla aí. Versículo 10. Portanto, esse é o meu conselho. Conselho de quem? Conselho de Paulo. Convém que façais contribuições, olha aí, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir este plano de cooperação. Tá vendo, irmão? Então, o objetivo de Paulo na questão das contribuições é para que houvesse uma manutenção para com os necessitados, para com as viúvas, para com os órfãos. E é este o verdadeiro sentido da contribuição que a igreja deve praticar. E não dízimo. Não existe mandamento para dízimo no Novo Testamento. Vamos mais. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 3 em diante. Eu queria pegar aqui o versículo de número 5, que diz assim: sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa. Veja, oferta generosa e contribuição, e não como algo arrancado da avareza, semeando e colhendo fartura. Observe que o plano de Paulo, o objetivo de Paulo é transmitir a informação que a igreja deve contribuir, deve atender os necessitados com ofertas alçadas, contribuições, donativos, e era esta a prática que a igreja primitiva promovia. É esta a prática que a igreja deve promover nos dias atuais, e não a prática do dízimo, porque não existe mandamento apostólico para a prática do dízimo no Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: lembrai-vos, aquele que pouco semeia igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá fartura. Cada pessoa coopere e contribua conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar, com avareza ou por constrangimento, pois Deus ama o que doa, o doador que contribui com alegria. Então eu encontro 3 princípios aí para a prática das contribuições e das ofertas: constância, generosidade e proporcionalidade. Seja constante em contribuir. Tenha esse hábito de contribuir, tá certo? E contribua generosamente, sem forçar, porque você quer contribuir, porque você quer atender a necessidade de outrem. Contribua com gentileza, com generosidade. E outra, contribua com gentileza, com generosidade, proporcional à sua renda, com aquilo que você ganha, tá certo? Quem pode dar mais, quem não pode dar menos, mas não deixe de dar não, tá certo? Não deixe de contribuir não, para que o teu irmão necessitado possa ter o que comer também. E é este o objetivo das contribuições e das ofertas no Novo Testamento. Não existe um texto sequer que dê base para a prática do dízimo no Novo Testamento.
E vem esses picaretas aí, esses falsos apóstolos, esses falsos obreiros, quererem implantar o terror, querer implantar o medo, dizendo que quem não der o dízimo vai estar condenado, quem não der o dízimo vai para o inferno, quem não der o dízimo será alcançado por todas as sortes de praga. Isso é mentira do diabo. Se você está nessa instituição e você ouviu da boca desse falso apóstolo, desse falso pastor, desse falso obreiro, essas palavras, então fuja de lá, corra de lá. Aquilo ali não é de Deus, não pertence a Deus, nunca foi de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Espero que este vídeo, que a mensagem deste vídeo possa ter esclarecido você que dízimo ficou para judeus. Dízimo é uma prática judaica relativa e relacionada aos judeus. Não existe mandamento bíblico para a prática do dízimo para a igreja nas cartas apostólicas, no Novo Testamento. Não existe, tá certo? O que existe para a igreja é a prática das contribuições e das ofertas, com constância, com generosidade e com proporcionalidade. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí, tá certo? Compartilhe este vídeo, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos.